3 coisas que podem estar te impedindo de ser uma professora mais realizada. Você sabe quais são? Olá, eu sou Roberta Maldonado e nesse vídeo eu vou falar sobre 3 coisas que podem estar te impedindo de se sentir mais realizada como professora. E eu sei que realização é um conceito bem amplo, né? Cada uma de nós tem o seu. Mas também sei que sabendo o que é síndrome da impostora, perfeccionismo e procrastinação, fica mais fácil entender se uma dessas coisas está te impedindo de avançar e de se sentir mais feliz no trabalho. Aqui eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, para eu te mandar os vídeos que a gente produz aqui com muito carinho toda semana. Esses vídeos vão te ajudar a ser cada dia mais preparada e confiante em sala de aula e fora dela. Sempre que eu converso com potenciais alunas do meu programa para professores de inglês para crianças pequenas, eu percebo que algumas frases aparecem muitas vezes no discurso de algumas delas. Frases do tipo: já fiz de tudo e nada funciona. Me sinto perdida. Acho que ensinar inglês para criança não é para mim. Essas frases se repetem, seja quando nós falamos de planejamento, seja quando falamos de classroom management. Aliás, tem um vídeo só sobre classroom management aqui no canal, tá? Depois você vai lá. Assim, eu fui percebendo que, assim como eu já me senti por muito tempo, muitas professoras acham que quase nada que elas fazem é bom o suficiente. Algumas colegas culpam as crianças, que estão impossíveis, os pais que não nos valorizam, a escola que não dá apoio, ou o governo que não prioriza a educação. E pode ser sim que tudo isso seja de fato verdade, especialmente no momento em que estamos vivendo. Mas como você já deve ter percebido, reclamar sem agir só nos deixa mais insatisfeitas e sem energia. Desabafar sim, mas desabafo seguido de ação. Nós não estamos aqui para nos lamentar, mas sim para tentar solucionar as dificuldades do nosso dia a dia. E assim, nos tornarmos profissionais mais preparadas e confiantes. Você concorda? E quanto mais confiantes nós estivermos do nosso valor como professoras de inglês, maiores as chances de conseguirmos mudar alguma coisa na nossa escola, no nosso estado e no nosso país. E é por isso que eu trago o que eu trago para você. Mas voltando ao que as alunas e colegas me contam, muitas passam horas planejando e não se sentem satisfeitas com o resultado. Outras procrastinam tomar decisões que podem mudar suas carreiras, como um treinamento ou uma mentoria, e grande parte acha que não é boa o suficiente para estar fazendo o que está fazendo. Olha, eu não sou psicóloga, mas o pouco que eu aprendi sobre isso, para o meu próprio conhecimento, me abriu os olhos para alguns possíveis quadros. E só o fato de conhecer um pouquinho sobre esses quadros já me ajudou a entender alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas atitudes minhas que estavam travando o meu crescimento. E principalmente me fazendo pensar em desistir da profissão. O que mais me assustou foi a chamada síndrome da impostora. Essa sensação horrível de achar que se sabe menos do que realmente se sabe. Por mais cursos, títulos e experiência que você tenha, achar que não sabe nada e que tudo que dá certo é por sorte. Imagina o estresse que isso causa. Eu fui pesquisar a respeito e descobri um estudo recente, de 2020, sobre o fenômeno da impostora em professoras universitárias no sul do Brasil. Coloquei o link aqui abaixo para você. O fenômeno, como descrito no estudo, pode ser definido como a falta de autoestima para desempenhar uma função em espaços tradicionalmente masculinos, o que leva à necessidade de trabalhar mais e melhor para ter direito a esse reconhecimento. A baixa autoestima e uma excessiva autoexigência são fatores que influenciam a presença do fenômeno e que não são tanto individuais, da pessoa, mas sim sociais, decorrentes da formação diferenciada na educação de homens e mulheres com papéis e valores distintos, criando o que o sociólogo Carpalo chama de caldo cultural perfeito para que as mulheres sintam de forma maciça o fenômeno da impostura. Bom, apesar disso, é preciso levar em conta que as consequências, sim, afetam em nível individual. A psicóloga Cristina Calal explicou na matéria do El País que quando
não sabemos lidar com esses problemas de autopercepção, autorrealização e perfeccionismo, geralmente por desconhecimento, né, que nos ocorre, nosso cérebro tende a manifestar essa angústia em algo palpável. Por isso é possível que as pessoas que sofram dessa síndrome tenham problemas gastrointestinais, enxaquecas, tensão ou dor muscular, insônia, apatia, condutas de desordem nos hábitos alimentares e outras coisas mais. A Michelle Obama falou sobre isso em algumas entrevistas. A Melinda Gates escreveu um livro inteiro sobre o assunto. Ambas sofrem ou sofreram desse mal. Aparentemente, quanto melhor sucedida, maiores as chances de sofrer dessa psicopatologia. Seria a síndrome da impostora um problema exclusivamente feminino e cultural do nosso tempo? Bom, a pesquisadora Adriana Kawati sugere em seu artigo Síndrome do Impostor e a Vida Acadêmica que esse mal é comum também entre professores doutores universitários. A principal motivação para ela fazer essa investigação, inclusive, foi o fato de sofrer dessa síndrome. O artigo é bem interessante, eu deixei o link aí abaixo para quem quiser saber mais. Kawati chama a atenção para o ciclo que costuma cometer quem sofre dessa psicopatologia. Olha só, segundo ela, a pessoa, quando tem um exame ou uma data limite de um projeto, ela sente medo ou grande dúvida se dessa vez vai ter sucesso, pode ter pesadelo, sofrer de ansiedade e outros sintomas psicossomáticos, sofre trabalhando muito e se preparando muito além do necessário, ou procrastina, então prepara freneticamente ao final do prazo. Daí, ela tem sucesso e recebe feedback positivo, mas ela acredita não ser capaz, pois se fosse capaz, ela não precisaria sofrer para ser bem-sucedido. O ciclo e a crença são reforçados e o ciclo se repete no próximo exame ou deadline. No caso de docentes, 2 seguidoras já me disseram sentir isso a cada sessão, com sintomas como taquicardia e suor frio antes de cada aula, mesmo com horas de planejamento prévio. Você já imaginou o desespero? Nesse artigo, Kawati disponibiliza 10 perguntas auxiliares na obtenção do autodiagnóstico da síndrome do impostor. Se você acha que sofre dessa síndrome, não deixe de fazer esse teste e buscar ajuda profissional, tá bom? E fique à vontade para compartilhar o que pensa nos comentários. Tá, Roberta, entendi. Eu não sofro de síndrome do impostor, não, mas eu sou perfeccionista no meu trabalho. Isso não é bom? Olha, isso é péssimo. Ser perfeccionista e buscar excelência em tudo que faz são 2 coisas diferentes. O perfeccionismo impede a pessoa de prosperar, na verdade. Eu tenho a impressão que a palavra perfeccionismo foi usada muito tempo como qualidade, como característica positiva. Mas quem é assim sofre. O perfeccionismo é um fardo. Ser perfeccionista e ser atento a detalhes são 2 coisas diferentes no meu dicionário. E por quê? Eu parto da origem da palavra. Perfeito quer dizer terminado, finalizado. E o que está terminado não permite melhoramentos. Daí a pessoa perfeccionista nunca termina por medo de errar, ou se termina, nunca está satisfeita, mesmo se o produto final for bom bastante para as outras pessoas. Praticamente tudo que a gente faz pode ser feito outra vez, melhorado, aprimorado. Mas só melhora graças à prática, aos erros, ao fazer, ao feedback que você recebe, aos experimentos que você faz. Em sala de aula, por exemplo, a gente erra e acerta o tempo todo. A obra é coletiva, precisa se testar e adaptar, especialmente porque as crianças são diferentes, as turmas são diferentes. Deixa eu dar um exemplo prático no ensino de inglês. Você já deve ter tido alunos que têm muito medo de errar. Daí quase não participam porque nunca se sentem prontos para falar, certo? E daí nunca se sentem prontos porque não praticam e não recebem feedback. Pois aí está o meu problema com o perfeccionismo. A gente se preocupa quando a criança se cobra tanto que acaba travando sua própria produção, mas faz isso como adultos.
Inclusive, eu fiz um vídeo sobre como lidar com crianças que se frustram muito facilmente e choram nas sessões. Depois você assiste. Eu já conheci pessoas incríveis que nunca publicaram seus trabalhos por nunca acharem que ele estava perfeito. Um em particular poderia ter vários álbuns gravados, mas achava que as músicas precisavam de mais trabalho. E aí se foram 15 anos e nenhum álbum. Isso me leva à procrastinação. Você já percebeu como ser perfeccionista e procrastinar podem estar correlacionados? Se você nunca acha que o que está fazendo está pronto ou bom o suficiente, você vai acabar demorando até o último momento para entregar aquilo. Eu estava fazendo o script desse vídeo e analisando se eu poderia ser considerada perfeccionista. E eu posso falar com tranquilidade: não sou. Eu sofro muitas vezes com medo de não estar disponibilizando algo que possa realmente servir, preocupada de não estar devidamente informada sobre o que eu estou falando, né? Medo de errar, mas eu faço assim mesmo. E sabe por quê? Porque o meu propósito está acima do meu ego. Mesmo que me achem feia, chata, metida, com sotaque, eu tenho convicção de que o que eu tenho para falar tem o potencial de agregar na vida das pessoas. Isso é libertador e me impede de colocar o meu orgulho acima do meu serviço. Eu não procrastino por perfeccionismo, isso é fato, mas eu procrastino por outra razão. Não é por autossabotagem, é puro egoísmo. E essa foi uma constatação que eu fiz graças a uma reflexão da Ana Paula Percy e que me fez pensar muito. Então eu te pergunto, a gente procrastina para se sabotar? É por egoísmo mesmo. Se ao invés de estudar e me tornar uma melhor professora, eu prefiro assistir filme e relaxar todos os dias, eu não estou me sabotando. Eu estou pensando somente em mim, saciando os meus desejos imediatos de conforto e empurrando para depois as ações que poderiam me tornar mais útil aos outros. Já tinha pensado nisso dessa forma? Você concorda com essa forma de ver a procrastinação? Como um desserviço, não só a você, como aos outros? Como um exercício egocêntrico que foca apenas em satisfazer os seus desejos imediatos? No fim das contas, gente, procrastinar, estudar, procrastinar, planejar suas aulas, procrastinar, fazer o que tem que ser feito, é um ato egoísta, além de te impedir de colher frutos a longo prazo. E o que a gente pode fazer a respeito disso? A resposta aí estaria em sair de si mesmo e servir a quem de fato precisa. Entender que você não é só seu, que você tem um propósito nesse mundo. Encontre esse propósito, trabalhe por ele. Como eu disse no outro vídeo, riqueza não serve como propósito. Se você não descobre o que realmente te faz se sentir útil, você acaba retornando ao ciclo do egocentrismo e da procrastinação. O que você achou de tudo isso? Esse vídeo te fez se sentir um pouco mais poderosa ou te fez se sentir culpada? Lembrando, eu só estou falando tudo isso aqui porque essas reflexões me ajudaram a entender melhor minhas limitações. Saber sobre perfeccionismo e procrastinação me ajuda a lutar contra esses péssimos hábitos diariamente. E eu pensei que talvez isso poderia ser útil para você também. Se esse vídeo foi de fato útil para você, por favor, comenta aqui embaixo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um abraço e até o próximo.